Olá, pessoal. Essa é a primeira aula extra que eu estou gravando em vídeo e vai ser uma aula eh, sobre Paris no século XIX. A ideia de escolher uma aula sobre Paris é porque as cidades são um locus importante para consumo e Paris se viu como uma espécie de modelo, benchmark, para o que é a sociedade de consumo moderna no âmbito das cidades. Então, esse vai ser o tema principal, é a Paris do século XIX, alguns aspectos dela que foram importantes para o consumo. E, além dessa revisão sobre Paris, nós vamos falar sobre dois autores importantes que utilizaram esse Paris do século XIX como pano de fundo, que são o Walter Benjamin, com alguns conceitos chaves que são importantes para o consumo, e o Simmel, principalmente na atitude blasé. Então, nós vamos falar desses dois autores dentro do conceito de Paris. Eu vou dividir vários PowerPoints, então nós vamos ter, provavelmente, podemos ter alguns problemas operacionais e, na medida que a gente tenha, eu peço desculpa. Mas o primeiro PowerPoint que eu vou dividir, ele se refere, ele é de Mark Jane, é um livro de 2008, chama Cities and Consumption. Então já tem um pouco dessa questão das cidades como pano de fundo. Então, eu espero que vocês já estejam vendo aí a, o PowerPoint, e eu vou botar aqui de tela cheia agora. Então, o Mark Jane, nesse livro Cities and Consumption, faz uma revisão importante sobre cidades. Então, vamos começar e depois desse a gente vai passando para outros PowerPoints, né? O primeiro tópico dele refere-se ao nascimento da cidade moderna. No século XVIII, já tinha um crescimento grande do consumo no contexto urbano. Nós vimos na origem da moderna sociedade de consumo o McKendrick, né? O Veblen foi um dos primeiros sociólogos e economistas a apontar a importância dos bens de consumo como marcadores de prestígio e status. Lembra que no Veblen a gente via que o consumo conspícuo era mais importante na sociedade moderna, urbana, enquanto o ócio conspícuo para o Weber era mais importante nas sociedades tradicionais. Nós vimos também que o Weber identificou a emergência dos novos ricos nos Estados Unidos no final do século XIX, um grupo social que demonstrou sua habilidade para compor bens e serviços, mostrar sua riqueza e sucesso. Nós discutimos rapidamente também sobre a Gilded Age nos Estados Unidos, que é a formação das grandes fortunas. Foi exatamente nesse período coberto pelo Weber, e o filme e o livro, o romance The Great Gatsby, retrata bem esse momento. Então, você tinha a classe ociosa em Weber como uma referência importante, e a noção de emulação pecuniária,
como uma referência teórica importante que nós já discutimos aqui. Um pouco depois de Veblen, o Zimmer deu continuidade, analisando a crescente importância do consumo na construção da moderna vida social no século XX, que são coisas que veremos aqui. Um texto importante do Veblen, do Zimmer, que veremos uma breve descrição, é o texto Metrópolis and Metal Life, que descreve a importância do dinheiro e da troca para a modernidade. Para o Zimmer, o crescimento das organizações políticas e econômicas, além das instituições, significou uma aglomeração de práticas e processos econômicos, sociais e culturais na metrópole moderna e no desenvolvimento de uma economia monetária madura. Ele fala muito da impessoalidade, da forma de mercadoria, do dinheiro, muito parecido aí com o fetichismo da mercadoria. Então, você passa a ter relações interpessoais mais objetivas, diferentes da sociedade tradicional. O crescimento das cidades afetou a forma com a qual as pessoas se relacionavam. E o consumo foi a maneira que as pessoas desenvolviam suas habilidades para negociar uma com as outras. A gente viu também o modelo de trickle-down do Zimmer em moda, né? Isso já foi discutido, e o Zimmer via a moda como mecanismo que ajudava os indivíduos a lidar com as inseguranças e incertezas da vida numa sociedade grande e impessoal. A moda era uma cultura comum, né? E tem também o caso dos novos ricos, que podia achar alguém para alimentar, que era a classe ociosa. Então, você tinha o crescimento dos novos ricos nesse período. Então, o espaço das cidades é cada vez mais comercializado. Tanto para Weber como para Simmel, o consumo era muito importante na vida cultural e social da sociedade. Então, vamos dizer assim, um pouco do mal-estar dessa objetividade que era a vida na cidade era amenizado pelo consumo. E ele fala também de reformas urbanas, né, da cidade moderna. Nós vamos ver um pouco isso no contexto de Paris, com a abertura de largas vias, que são os boulevards, e o surgimento do saneamento público. Uma outra coisa importante são os espaços, os locais e as identidades. Como que isso, né, os espaços locais afetam as identidades, os estilos de vida e as formas de sociabilidade. O desenvolvimento da cidade moderna, de 1880 a 1930, é dominado por uma cultura da burguesia comercial, que moldou a vida pública e serviu às práticas de consumo da burguesia urbana. Nessa nova cultura que surgia, foi muito importante, particularmente no caso de Paris, mas que se reproduziu para o mundo, e Walter Benjamin vai falar muito sobre isso, que é o desenvolvimento das arcadas. Nós vamos ver o que são essas arcadas, e das lojas de departamento. Outros espaços significativos são os cafés, restaurantes, hotéis, parques públicos, estádios e parques de diversão. Muito nos Estados Unidos isso foi importante, também ampliando. A maior parte desses espaços eram inicialmente disponíveis apenas para as classes altas, depois tornando-se disponíveis para as classes médias e, finalmente, para a classe trabalhadora. Veja que muitas dessas coisas nós vamos voltar aqui. Esse primeiro PowerPoint ele dá uma visão geral do que é a aula, né? Então, as arcadas, Baudelaire,
que é um escritor francês do século XIX. Nós vamos falar mais sobre ele também, sobretudo no contexto de Benjamin. E, posteriormente, Walter Benjamin notaram o papel das arcadas em Paris como novos espaços de shopping, de compra, com características espetaculares. Isso já indicava um progresso moderno, um surgimento da produção em massa, e como é que isso ensejava tecnologias de comercialização, vitrines. É dessa época que surge a expressão window shopping, que é tipo dar uma olhada, não necessariamente comprar, né? Os espaços nas arcadas seguiam uma mostra dos produtos no estilo bazar, antes reservados para a venda de produtos exóticos. Até hoje, nas grandes lojas de departamento, nós vamos ver o surgimento das lojas de departamento, mas no shopping center, nas grandes lojas de departamento, em shopping center, dentro da mesma loja, você tem mini ambientações que são como se fossem tendas ou bazares nesse sentido. A proliferação dessas arcadas são associadas ao crescimento da metrópole como centros de produtos industriais ou manufaturados e para a oferta de produtos de luxo, muitas vezes adaptados ao consumo conspiro. As arcadas possuíam lojas de bens de luxo, restaurantes, produzindo uma nova experiência de consumo, com bens que não eram de necessidade, quer dizer, não era um mercado tradicional alimentício, né? E com uma valorização do olhar, que favorecia o desejo do bens. Então, essa coisa do olhar, do gaze, que é típico da sociedade de consumo, é mais desenvolvida nesse período. O telhado de vidro com ferro batido e iluminação a gás geravam uma atmosfera diferente do resto da cidade. Veja bem que o ferro batido, a gente tinha ali uma revolução siderúrgica na segunda metade do século XIX, e ferro batido com vidro era uma combinação típica dessa nova modernidade e dessa ambientação de consumo. As arcadas, Walter Benjamin descreve as arcadas como algo que produz um mundo em miniatura, viabilizando o comportamento artificial do consumidor. Você tinha lojas de música, vinho, livrarias, restaurantes, fabricantes de botas, brinquedos artesanais. Então, as arcadas representavam os, mun os mundos do sonho, um espaço utópico imaginado, concebido por ser melhor do que o mundo real. As arcadas representavam uma celebração ideológica das capacidades do capitalismo com um caráter espetacular, a noção de espetáculo. Elas excluíam a polarização da riqueza e a mostra da pobreza, mostrando apenas o luxo e o relaxamento. De toda forma, para Benjamin, essa relação do consumidor com mercadorias favorecia o processo de alienação do consumidor. Para quem quiser ter uma noção dessa ambiência de Paris, das arcadas, o filme Hugo Cabret talvez seja o melhor exemplo. Quem nunca assistiu, sugiro assistir. E quem já assistiu, talvez valha a pena ver de novo com esse olhar de que aquele momento retratado no filme O Cabret é um momento de consolidação do espaço urbano como um espaço para consumo. Isso fica bem claro no filme, embora, obviamente, não seja o objetivo do filme. Junto com as arcadas, a gente tem as lojas de departamento. É um dos momentos mais importantes do desenvolvimento da cultura de consumo foi o advento das lojas de departamento em meados do século XIX. As lojas de departamento proliferam por causa da mudança de seus métodos de produção, que aumenta a oferta de bens e a rapidez da sua reposição.
as experiências de compra ficaram diferentes nas lojas de departamento. Os preços eram mais fixos e qualquer pessoa com dinheiro podia entrar e comprar. Não tinha uma restrição de classe social, de alguma coisa de status. Além disso, o consumidor não tinha obrigação de comprar. Ele podia dizer que estava só dando uma olhadinha, disse Lucas. O tamanho e a dimensão, com espaço para diferentes produtos na loja, sugeria que a pessoa podia passar horas na loja. E as tendas na loja, que era da mesma loja de departamento, remetiam a diversas fantasias do consumidor. Os bens ofereciam maneiras diversas de prazer, algo que até hoje existe na composição das vitrines. As lojas de departamento ofereceram os meios para que a classe média desenvolvesse a sua identidade cultural. A apresentação dos vendedores e do ambiente da loja eram altamente respeitáveis. A decoração interior era de mármore e granito, com carpetes e ornamentação luxuosa. As lojas de departamento visavam repetir a ambiência e decoração dos teatros, tornando-se um espaço público feminino, um local que ligava as mulheres e as mercadorias definitivamente. É curioso que nas sociedades tradicionais a mulher no espaço público era uma coisa muito tolhida e a sociedade de consumo traz essa liberação da mulher que agora no público não seria só ir à igreja, mas teria um espaço de autonomia com o consumo e a loja de departamento seria uma meca para isso. Isso quer dizer que as mulheres, as arcadas e as lojas de departamento do século XIX são um tema bastante interessante. As arcadas e as lojas de departamento oferecem novas oportunidades para as mulheres, que até então eram altamente marginalizadas na vida na cidade, tendo até então o espaço de casa como seu espaço principal. As arcadas e lojas de departamento eram espaços onde as mulheres podiam se misturar e consumir. Quanto ao comportamento nesses espaços, era, em certo sentido, desconectado do comportamento esperado dos demais espaços da cidade. Com a sua pujança arquitetônica, esses novos espaços urbanos relocalizaram o mundo privado das casas para o coração das cidades. As vitrines colocavam a sala de jantar, o quarto casal e outros aspectos da vida privada na dimensão pública. Um outro desenvolvimento urbano associado à cultura de consumo no período são os cafés, sobretudo nós estamos falando de Paris, né? Os cafés contribuíram para desenvolver a cultura do consumo no passeio, com suas mesas, cadeiras espalhadas no passeio, próximo das grandes avenidas, que são os boulevards e as praças da Paris reformado que tinha. Então, enquanto a cidade se voltava para a racionalidade do trânsito, da produção, alguns distritos e áreas se adequavam para as arcadas, lojas, departamentos e cafés. Esse espaço trazia uma dimensão humana para uma cidade cada vez mais impessoal e produtiva. A nova cultura urbana do café consistia em atrair pessoas de classe média para ocupar visivelmente as ruas da cidade, sentados, bebendo, encontrando os amigos e vendo estranhos passar na rua. Então, vamos dizer, essa ambiência explica não só bairros de consumo, de restaurantes na sociedade moderna, como os próprios shopping centers, que foram uma meca do consumo no século XX e agora no início do século XXI, embora talvez seja um paradigma que já esteja se esgotando. Mas a loja de departamento e a ambiência de Paris anteciparam todos esses movimentos. Então, antes da loja de departamento, a gente tinha compra obrigatória, impossível dar uma olhadinha. Na loja de departamento, você tem a compra opcional, possível dar uma olhadinha. Antes da loja, outra especialização, uma loja para cada produto. Na loja de departamento,
você tem generalização. Cada departamento vende uma grande variedade de produtos. Antes da loja de departamento, a gente tinha o atacado governado pelo sistema de guildas, número restrito número de bens regulado pelo sistema artesanal. Você tinha compras artesanais. Na loja de departamento, o atacado é uma resposta à disponibilidade de bem em massa produzido pela fábrica. Isso é uma coisa que vai evoluir muito depois com o Fordismo, mas já nesse momento a gente se percebia isso. Antes das lojas de departamento, o fornecimento não era competitivo, né? Era dado pela relação com as guildas. E mesmo as vendas não eram competitivas. Depois da loja de departamento, você tinha competição. Ah, antes, você tinha que fazer barganha, o preço não era muito mercado. E na loja de departamento, por ser uma coisa mais assim, com compra e atacado, a barganha já estava dada pela oferta, pelas promoções com preço fixo. Então não tinha barganha, o preço fixo negociava isso. Antes desse momento, os bens eram pautados na necessidade. E você tinha pouca exibição do bem e da propaganda. Nesse novo momento, cristalizado da loja de departamento, nós temos bens baseados no desejo. Depende da exibição do bem e da propaganda. Antes era voltado na produção, agora é voltado para o consumo. E, e, vamos dizer assim, não havia uma cultura, uma identidade cultural para a classe média antes da loja de departamento, e no momento da loja de departamento essa cultura veio. Nesse período, há vários, na literatura francesa e mesmo na pintura, personagens retratando essa vida pública e a personagem feminina no consumo. E, como eu disse, isso é a origem inicial da, não só do shopping center, mas como da sociedade de consumo moderno. Então, esse é o primeiro PowerPoint. E vamos passar para o próximo e assim seguindo. Mas esse é a âncora para o processo todo, porque esse livro e esse resumo dá o resumo da ópera. Então, nós começamos com o resumo da ópera. Agora nós vamos detalhar mais algumas coisas com autores específicos. Bom, pessoal, próximo conjunto de slides que eu vou dividir com vocês é sobre a Rosalind Williams, que trata sobre o Bon Marché, quer dizer, não só sobre a, a loja de departamento, mas especificamente sobre o Bon Marché e a sociedade de consumo. Bom, então, o, eu vou tentar botar aqui em tela cheia o PowerPoint. Então, exibição, tela cheia. Espero que vocês estejam vendo. Então, a Rosalind Williams escreveu esse livro, The Dream World's Mass Consumption in Late 19th Century France. Então, é um livro bastante interessante, eu custei a comprá-lo, e o livro explora a emergência do consumo de massa e da cultura de consumo de massa na França no século XIX. Então, é bastante interessante nessa linha. E a ideia é que Paris
era o centro dessas transformações no século XIX, sobretudo nessa transformação urbana, que é o que nós estamos vivendo. E houve mudanças de urbanização muito importantes, e você tinha um benchmark, vamos dizer assim, de mudança cultural, inovação tecnológica e mudança social. Então, esse é o pano de fundo para o livro, né? E o livro trata da origem das lojas de departamento, como um novo varejo que não existia antes, como ficou bem claro no PowerPoint que a gente viu anteriormente. Então, você tinha lojas de departamentos, o livro foca muito no Bon Marché, mas tem até um livro específico sobre Bon Marché, e tem uma outra loja de departamento, que é o O Printemps, e um pouco depois, mais para frente, tem a Galeria Lafayette. Então, são todas lojas de departamento de inspiração francesa, com um varejo que não existia anteriormente. Essas lojas ofereciam uma variedade muito grande de produtos no mesmo teto, criando ambientações onde os consumidores poderiam explorar, interagir e ter uma autoindulgência, que é uma das características da moderna sociedade de consumo, sem culpa, né? Então, a emergência das lojas de departamento marcaram uma mudança no comportamento do consumidor. As lojas se tornaram ícones culturais, passaram a ser símbolos da modernidade e do progresso. Então, ao mesmo tempo que desenvolvi uma noção de luxúria, de luxo, né? De conveniência e de interação social. Veja que o luxo, né, tem essa discussão, o luxo na sua forma de entretenimento e de desejo, ele teve sempre presente na sociedade de consumo. Nós damos as origens do luxo, a caracterização do luxo, que precedem o século XIX e que estão aqui até hoje. Então, essa coisa do luxo, ela gera um certo conforto e a experiência de Paris é fundamental para isso. Então, o livro Dream Worlds, da Rosalind Williams, oferece uma exploração interessante da transformação da cultura de consumo em Paris durante o século XIX. Então, o livro também fala da origem, do impacto da loja de departamento. Como eu falei, tem um outro livro bem parecido, me falta o nome do autor, da autora, que é sobre um estudo de caso do Bon Marché, que é uma das lojas de departamento desse período em Paris. Então, aqui eu vou mostrar um pouco a ambiência antes e depois da loja de departamento. Veja que aqui, à esquerda, o quadro à esquerda, mostra uma ambiência do pequeno comércio, né, das pequenas lojinhas de comércio estabelecidas. Tem um pouco ali a segunda imagem, que é assim também, mas já tem um pouco da ideia da arcada, que é do Walter Benjamin, mas nós voltaremos depois nisso. E aí tem o lançamento, propaganda, o lançamento do Bon Marché. Veja que ali pela imagem, que é uma coisa de um quarteirão inteiro, quer dizer, não seria um shopping mall de hoje, mas muito grande para os padrões da época. Aqui também tem o Bon Marché à esquerda e a loja Au Printemps, que é um grande magazine na Paris do século XIX, muito no estilo da Galeria Lafayette, que também é uma referência e sobrevive até hoje, né?
Aqui um pouco de referências a Paris do século XIX, e particularmente a transformação que o David Harvey explica bem, e outros, que é da Paris. Isso aqui tem um contexto que não é totalmente referido aqui, mas faz parte da história urbana parisiense, né? E a gente teve as comunas de Paris, e teve uma série de barricadas na Paris antiga. A Paris antiga, as ruas, as ruelas eram muito estreitas. Então, tanto a Comuna de Paris quanto as barricadas, quanto vários protestos que tiveram, alguns deles são bem retratados, por exemplo, no filme, no livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, e outros filmes de época sobre esse período. Essa é a Paris pré-transformações que nós estamos discutindo. Então, houve uma. E com problemas também de saúde pública. Claro que tem toda uma crítica que é objeto de outro tipo de curso, que é a reforma urbana ocorreu também no Rio de Janeiro por causa da febre amarela, né? A chamada higienização tinha por trás também uma questão de classe, de repressão social. Isso seria o outro curso, mas faz parte do contexto, é inegável. Então, esse contexto da crise social em Paris existia, mas então Paris foi praticamente reconstruída com os boulevards, uma série de habitações desapropriadas, e as avenidas, os boulevards, ruas, vias grandes, criaram uma nova ambiência relacionada também com esse desenvolvimento que teve da sociedade de consumo. E no contexto do surgimento também das lojas de departamento, como nós já vimos aqui, né? Então, uma outra característica da Paris nesse período eram as feiras e exposições, né? Então, Paris recebia várias feiras, exposições tecnológicas, e a mais famosa foi a de 1889, a Exposição Universal, que celebrava o centenário da Revolução Francesa. E o centro disso foi a Torre Eiffel, né, que até hoje no turismo é um marco no turismo de Paris. Até por incrível que pareça, Paris é uma cidade muito interessante, porque muitas cidades no mundo, Rio de Janeiro, por exemplo, Hong Kong e outras, própria São Francisco, tem algumas características da natureza que tornam a cidade muito atrativa. Paris, ela é plana, não tem uma montanhazinha para contar assim, quer dizer, tem um Montmartre, tem uma colina, vamos dizer assim, mas ela não é bela por natureza, ela é bela pela atividade humana, né? Então, a própria reforma que teve de Paris, a construção da Torre Eiffel, né? A Rive Gauche e a Rive Droite, quer dizer, o Rio Sena, né? Dividido, mas tem pouca beleza de natureza. A maior parte da beleza ela é construída, e isso talvez torne, né, a Cidade da Luz essa cidade tão importante assim. Tem os cafés também, a gente já tinha visto, né? Então, a cultura do café favoreceu a mudança de ideias, discussões intelectuais. Aí você tem o café da Flora, o Bleu Magot, que são sinônimos da vida boêmia na cidade, a própria boemia, né? o, da cidade é, é um tema importante. Num dos filmes que eu botei para a identidade queer, que é Vitor Vitória, né?
um filme interessante, quer dizer, é contemporâneo, não é século XIX, contemporâneo que eu digo é século XX, né? Mas é um filme antigo, por padrões atuais, mas mostra a boemia francesa, até num certo sentido decadente no meados do século XX, eu não saberia precisar a data que é ambientado o Vito Vitória. Então tem a Torre Eiffel, nós já falamos um pouco dela, vamos passar. Então, em síntese, a segunda metade do século XIX testemunhou uma profunda transformação em Paris, guiada, sobretudo, pela reforma urbana, pelos avanços tecnológicos e pelo dinamismo cultural. Então, os boulevards, as lojas de departamento, os cafés, a exposição da Torre Eiffel são marcos nisso. Falta um pouco falar das arcadas, do Walter Benjamin, mas nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, né? Então, esse é o PowerPoint que eu quis falar da Rosalind Nguyen. Vamos ver, então, o próximo item que a gente vai. Bom, agora a gente já falou do aspecto da cidade para o consumo e de Paris, das lojas de departamento. Então, cabe uma referência aos dois autores principais que eu falei. Eu vou começar com o Benjamin e eu vou começar dividindo um PowerPoint que é baseado no BAR, inteligência artificial. Fiz algumas perguntas específicas, aí gerei 6 slides sintéticos sobre o Walter Benjamin. Então, vamos dividir com vocês essa, esse PowerPoint. Vamos ver se ele está. Vou colocar aqui em tela cheia. Então, introduzindo o primeiro slide aqui, eu estou dando as barbeiragens, essa minha primeira aula virtual, né? Então, de vez em quando dá umas barbeiragens. Mas esse foi, como eu disse, feito pelo Bard, que é muito parecido com o Chat GPT, que são os instrumentos de inteligência artificial, né? Então, o Walter Benjamin é um filósofo alemão e ele vai retratar Paris, mas você veja, ele nasceu em 1892, morreu com menos de 50 anos, em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, na Espanha, se não me engano. Mas ele trata muito da Paris da segunda metade do século XIX nos seus escritos. Ele foi um dos principais pensadores da modernidade e sua obra é marcada por uma profunda reflexão sobre a cidade, o consumo e a cultura de massa. Então, nós vamos explorar o papel da cidade para o consumo moderno de acordo com Benjamin. Então, vão ter referência não só ao Benjamin, mas a Baudelaire, que era uma das preferências do Benjamin, o papel do Flaner para o consumo como herói da cidade, as arcadas de Paris, o conceito de fantasmagoria e o conceito de panorama, que são conceitos do Benjamin super importantes para a cidade moderna. As arcadas são galerias comerciais cobertas que surgiram em Paris no século XVIII. Elas eram um dos principais locais de consumo na cidade. Para o Benjamin, as arcadas simbolizam a mercantilização da vida urbana. São um lugar onde as mercadorias são expostas de forma atraente para estimular o consumo. Quer dizer, um pouco de arcada a gente tem em todo aquele comércio, vários metrôs que existem
em várias cidades do mundo. Isso segue um pouco esse padrão. Para quem é belo-horizontino, como eu, de longa data, nós falamos da Galeria Lafayette, das lojas de departamento, mas num formato de galeria mais estilo arcada, o precursor do shopping em Belo Horizonte, e até hoje eu sugiro quem não conheça visitar, é a Galeria do Ouvidor. Já tem até um vídeo que eu gravei, uma matéria que fizeram sobre a Galeria do Ouvidor. Se possível, eu vou botar esse link para você, né? A Galeria do Ouvidor é entre a São Paulo e a Curitiba, no centro da cidade. Foi o primeiro local que teve escada rolante em Belo Horizonte. Eu, por exemplo, que era adolescente na década de 60, então a gente ia muito na Galeria do Ouvidor. Até hoje lá tem de tudo um pouco, as pequenas lojinhas. Não sei se ele ainda é vivo, quando teve a matéria ainda era. Tem o primeiro cabeleireiro unissex em Belo Horizonte, todo mundo cortava um cabelo papilão, na década de 60, que era um salão que era do Nero. O Nero era peça rara, porque o Nero era trans assumido, né? Sem ser profissional do sexo, ele era um profissional cabeleireiro, trans assumido. Então, o Nero era um belíssimo, era um paradigma, né? Imagina, naquela época a homofobia era grande, mas era um profissional belo, uma loura, muito bonita, e o salão dele bombou, porque, imagina, na década de 60, salão era coisa de mulher. Você tinha barbearia para homem e salão para mulher. Aí o Nero fez um salão unissex na Galeria do Ouvidor e bombou. Então, só para mostrar assim, que, né, quase que um século depois da Paris do século XIX, numa cidade provinciana como era Belo Horizonte, você ainda tinha esse tipo de transformação que esse arquétipo mostra, né? Então, para Benjamin, as arcadas simbolizam a mercantilização da vida urbana, como ser um conceito importante do Benjamin, é o conceito de fantasmagoria. Tecnicamente, a fantasmagoria era uma espécie de mini teatro. Eu já vi até assim umas festas bicho-grilo que eu ia, mesmo em Belo Horizonte. Eu lembro uma, acho que no Horto Florestal, com meus filhos, quando era pequeno, que você bota um lençol branco e você trabalha com imagens, com a luz contra o lençol, no escuro, com as imagens projetadas nesse lençol. Isso aqui, tecnicamente, é a fantasmagoria. Então, as pessoas imitando animais com a mão, às vezes uma mulher se despe com a silhueta, né? Você não vê os detalhes da nudez, você vê a sombra na luz. Isso tudo é fantasmagoria, né? O ponto é que o entretenimento popular, a fantasmagoria na Paris do século XIX, tinha essa coisa de suscitar a imaginação. Você não vê o detalhe, não é o realismo, é uma animação fantasmagórica, né? Não só pelo lençol branco, mas como pelas sombras. Então, ele usa esse conceito de fantasmagoria, que é bastante interessante. Outro conceito que ele usa é o conceito de panorama, né? A gente tem uma visão panorâmica, né? Mas havia, tanto em pinturas, como depois, quando a fotografia chega, ou em mapas, uma ênfase muito grande nesse período na ideia de você ter um panorama de uma determinada região. Quer dizer, uma grande angular, mais que uma grande.
são 360 graus, né? Você tem a rotação da imagem. E o Benjamin vai dizer que com a fragmentação das lojas, da ambiência na loja de departamento, muitas vezes você tem essa necessidade também, o oposto da fragmentação, que é a visão do conjunto, e o panorama mostraria isso. Há outros conceitos, por exemplo, de alegoria, nós vamos falar um pouco, o do Flaner, né? Mas, enfim, nesse PowerPoint aqui, nós vamos ficar por isso. A cidade moderna, para Benjamin, é um lugar de consumo, as mercadorias são expostas de forma atraente, sedutora, para estimular o consumo. O Flaner é um herói da cidade moderna, ele é um consumidor, pois ele se alimenta das imagens e sensações da cidade que a cidade oferece. As arcadas, a fantasmagoria e o panorama são exemplos da cultura de massa que apela para os sentidos e a imaginação. O Flaner está ligado ao Baudelaire, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, nas próximas apresentações, mas uma das características do Flaner é observar a vida da cidade quase que anonimamente, ao passear, né? É uma figura tratada nos romances pelo Baudelaire, e com um andar meio que vai bater com o conceito de atitude blasé do Zimmer, um andar meio assim, para e passo, saboreando a vida urbana, que depois também tem no shopping center. Na literatura de pós-modernismo, inspirada nessas referências que eu estou falando aqui, a ideia era passear como uma tartaruga, porque passear como uma tartaruga apesar da cidade moderna ser todo mundo apressado, todo mundo correndo muito, no momento de consumo, é você saber saborear andando como se você tivesse strolling, que é caminhando, por exemplo. Stroller, por exemplo, pode ser carrinho de bebê em inglês, você empurrando e passeando como uma tartaruga, andando devagarzinho e curtindo as emoções e sensações dessa ambiência, seja da cidade em si, da galeria, né, se você for para uma loja de departamento, ou até mesmo de um shopping center no momento posterior. Bom, gente, então, com isso a gente termina esse slide, vamos passar para o próximo. Bom, pessoal, o próximo PowerPoint ainda é sobre o Benjamin, é um PowerPoint de aula que eu baixei, bastante detalhado. Eu vou ser um pouco mais superficial pelo tempo que a aula já está tendo e pelo objetivo que é mais introduzir. Mas vamos a ele, porque, de todo jeito, em detalhes, tudo estará no folder para vocês consultarem. Então, vamos ver aqui o Benjamin. Vou ver se eu boto exibir em tela cheia para facilitar. Poder tela cheia. Aí, vamos embora. Espero que vocês estejam vendo em tela cheia. Então, essa é uma aula. Veja que tem muito a ver com ver as coisas, né? Então, aquela expressão, o cara vai querer vender para a gente e fala, não, obrigado, só estou dando uma olhadinha. Isso é bem típico da sociedade de consumo e nessa literatura de consumo mais pós-moderna, mais sociológica, isso quer dizer gaze, que é um olhar, né? Você está gazing, você está dando uma olhadinha
mas não quer dizer que você quer necessariamente interagir naquele momento. Ah, aqui a gente tem o Benjamin, a cronologia dos trabalhos dele, né? Como eu falei, ele morreu na Segunda Guerra Mundial, né, em 1940. O Benjamin, um pouco de background sobre ele era um esquerdista, né, intelectual esquerdista e judeu, alemão, né, e filósofo, e foi muito importante, mesmo na escola de Frankfurt, embora ele tenha morrido precocemente para o auge da escola de Frankfurt, ele teve uma influência grande nisso. Ele vivia de trabalho de escritor freelance, de crítico e de tradutor intelectual. E a maior parte dos trabalhos dele ficaram conhecidos depois que ele já tinha morrido, né? E o trabalho dele é muito fragmentado, é o estilo dele, é um cara sofisticado, mas com muito detalhe, mas uma certa fragmentação. Muito dos trabalhos dele foram editados e analisados pelo Adorno, Theodor Adorno, que era fundamental para a escola de Frankfurt, e pela Hannah Arendt. É, o, a peça mais importante dele do trabalho é o projeto Arcadas, né, que tem tudo a ver com os termos que a gente estava ouvindo. É, é, tem uma parte aqui que esse slide mostra, que é sobre illuminations, né, que vai mostrar os efeitos da tecnologia moderna que são além da própria tecnologia. Então, tem a mudança, que é o trabalho dele sobre fotografia, que não é o principal, mas é talvez um dos trabalhos mais importantes dele, que é o trabalho, a influência da fotografia nas obras de arte. Exatamente, e acaba que gera uma crítica, sobretudo para o realismo, porque um realismo pintado não pode ser tão real, vamos dizer assim, como um quadro pintado, né? Quanto como uma fotografia. Então você cria uma crise de originalidade, né? Onde a cópia da fotografia às vezes é mais realista do que qualquer pintura realista. Então você tem essa perda. Quando fala a perda da aura, é essa perda do sagrado da autoria individual diferente, né? Então, isso também ele é muitas vezes estendido para além do trabalho de arte, para outros aspectos. E o que ele chama de reproducibility, que é a característica de reprodução de escala, tem muito a ver com várias coisas. Nós vimos, inclusive, com Baudrillard, né, em simulação e tudo, que é a ideia de que quando você reproduz em grande quantidade, o Benjamin já tinha sacado isso, mesmo com esse trabalho da obra de arte, que você perde o contexto e o significado, né, original. Ele vai trabalhar com o conceito da estética de contemplação, que nesse caso o just looking, né, só dando uma olhadinha, e mesmo a figura do flaner são importantes. Então ele vai enfatizar essa estética de contemplação que se dissocia da experiência autônoma individual. Quando você é uma pessoa ativa, você só está contemplando, só observando, né? Que é típico da sociedade contemporânea. Ele cria um novo significado a esteticizar, né? Que é tirar de significado
dificultar um julgamento individual como algo relevante. E tem o papel da fantasmagoria, que nós já tínhamos falado, não vou repetir aqui, e a fantasmagoria, ela é um espetáculo que não exige uma sofisticação intelectual para interpretar. Então, isso é a característica da nova estética, de acordo com Benjamin. Aqui tem uma referência legal nesse slide, que é ver a influência do Baudelaire, que é um poeta e um crítico, no Benjamin. A data está errada ali no slide, está 1941 a 1867, é 1841 a 1867, ou seja, Baudelaire viveu no início dessa transição, que é meados do século XIX em Paris, na França, e morreu muito cedo, né? Ele morreu com 26 anos de idade. Então, o Benjamin traduziu o trabalho do Baudelaire e, não só traduzindo, ele virou um expert em Baudelaire. E ele foi muito influenciado pelas anatomias do Baudelaire e as descrições da cidade, né? O Walter Benjamin, ele era muito crítico de uma noção linear da história, e ele tinha uma ideia de constelação das coisas, de complexidade, de multidimensionalidade, que não era muito comum em outros autores. E ele gera uma política da visão, né? No sentido de se observar, a própria fantasmagoria vai nessa linha, o panorama também. Aqui nós estamos vendo as referências do Benjamin sobre as arcadas. As arcadas, a foto ali mostra bem, tem aquelas telhados de vidro para trazer as clarabóias, né, para trazer a iluminação natural. Então, as arcadas eram corredores estreitos, por isso que eu até falo de lojas mais contemporâneas nos metrôs, né? São passagens, corredores, passagens, né? Cobertas pelas paredes dos prédios adjacentes, onde você tinha lojas ocupando esse espaço, dada a cobertura, com teto, telhado de vidro e com muito ferro batido, que é típico da tecnologia da época. É como se fosse, fala aqui o Benjamin, um mundo em miniatura, né? Então, como é uma passagem também, é uma galeria, mas é uma passagem, a ideia de window shopping, que é só dar uma olhadinha na vitrine, foi muito desenvolvido com esse projeto, com as arcadas parisienses. E elas, inclusive, antecedem as lojas de departamento que a gente viu, né? Então, essa coisa da construção do ferro com o vidro e a aparência de luxo e de novidade foi mega importante. De novo, o filme Hugo Cabret dá uma boa ideia sobre isso. E aqui fala das ruas de galeria, um pouco da mudança. Fantasmagoria está bem colocado aqui, né? É um efeito óptico produzido por uma lanterna mágica, isso eu já tinha definido, né? Então, a ideia de imagens ilusionistas, né, tem associação com a cultura de massa, que foi muito trabalhada depois pela escola de Frankfurt, com uma comunicação que vai além da escrita e da imagem realista, e uma ideia de sonho. O Benjamin usa muito a coisa do sonho,
e de alucinação. Fala também de panorama. E aqui esse próximo slide fala do surgimento da cultura de consumo, né? E aí muito ele usando o conceito de mercadoria de Marx e percebendo que consumo vai dominando as várias esferas e há uma referência explícita ao fetichismo da mercadoria, né? Então, essa Paris que ele está descrevendo, com as arcadas e tal, é bem no contexto do fetichismo da mercadoria. Que é uma referência também ao Haussmann, que nós já falamos, então eu vou saltar, né? Vocês podem ler depois. É, é, e aqui é uma referência importante sobre o Flaner, que era um personagem do Baudelaire. Então, o Flaner é aquele que é uma referência ao ensaio O Pintor da Vida Moderna, do Baudelaire. Ele é um sintoma da, da modernidade. Quer dizer, há um alguém na multidão, é aquele cerro Flaner anônimo na multidão, é, observando, que aqui no PowerPoint fala um detached observer, quer dizer, observando toda a turbulência da vida moderna. E o curioso é que, vamos dizer assim, no mundo da produção, todo mundo é trabalhador, o Flaner é literalmente um coçador, né? Ele está andando, gastando tempo. Isso remete a uma coisa que vários autores, a gente já falou no consumo, e isso é muito interessante, que é que a modernidade tem um lado tecnológico, racionalista, produtivista, de excesso, taylorismo, fordismo, Weber, né, com a ética puritana, mas essa modernidade não existiria sem o seu oposto, que é viver as emoções, as alucinações que Paris representa tão bem, e o Flaner também. Porque o Flaner é aquele cara que está, né, tem uma expressão em português, você está flainando aí, você está flanando, né? É um pouco, talvez, inspirado, não sei, não fiz a etimologia, mas nessa figura do Flaner, do francês, né? Então, aqui tem algumas coisas sobre o papel da história, no Benjamin, depois você pode explorar, mas não é o caso aqui. E Walter Benjamin viu o século XIX e Paris, e as arcadas, e o projeto de arcadas, como uma antevisão do mundo que ele vivia ali ou do que veio a ser vivido numa sociedade de consumo. Então, esse é o PowerPoint que vocês podem ler com mais cuidado posteriormente, que eu vou parar aqui para, né, a gente caminhar. Eu ainda tenho que falar sobre os e-mails rapidamente e a gente encerra a aula, mas Walter Benjamin é um autor central para o consumo, especialmente para o consumo nas cidades, e com conceitos chaves para essa cultura de consumo, que é um dos objetivos desse curso. Bom, pessoal, nós já vimos então o Benjamin, e falta rapidamente, nós já vimos algumas coisas dos e-mails sobre moda e consumo e interação interpessoal, e eu vou apresentar aqui dois PowerPoints bem curtos, um baseado no Chat GPT, que é o primeiro que eu vou dividir agora, depois um outro mais longo, onde eu vou saltar grande parte
para falar da vida mental na cidade, que é o que mais interessa aqui. Quem quiser depois, veja o PowerPoint totalmente. E com isso, eu parto para a conclusão, que são os dois principais, é, os dois próximos e últimos PowerPoints. Então, vamos tentar dividir com vocês aqui o slide. É, acho que é esse aqui. Vamos tentar botar em tela cheia. Esse slide é baseado no ChatGPT, que, que eu gerei fazendo alguns pedidos. Parece que agora que foi em tela cheia, né? Então, eu fiz um pedido específico para esse texto do Zímio, que é Metrópolis and Mental Life, né? Então, esse é um ensaio de 1903, ou seja, praticamente reflete a experiência do final do século XIX, e explora os efeitos psicológicos e sociais da vida urbana, principalmente em grandes cidades ou metrópoles, né? Como diz o próprio título do texto, né? Do artigo. O Zível vai falar um pouco disso, né? O livro é um pouco isso. Quer dizer, a vida urbana ela é frenética, né? As metrópoles onde o consumo estava ocorrendo ocorrem nesse contexto frenético da vida urbana, trabalho, produtivismo, isso é importante. E um pouco o que ele vai tentar mostrar é assim, como uma vida impessoal e frenética como essa demanda uns contra-efeitos, que é aquele outro lado da moeda que eu gosto de falar, que será a atitude blasé, né? Então, vamos passar para o próximo slide, e vai dizer sobre o que é a atitude blasé, né? A atitude blasé refere a um senso de desligamento e pouco envolvimento emocional que você usa como resposta ao estímulo da cidade. Então, numa cidade, você é bombardeado com tanto estímulo que você precisa de uma atitude blasé para sobreviver a essa vida na cidade. Então, tem vários exemplos aqui. Eu vou dar um exemplo. Se você se envolver com todos os estímulos numa metrópole, por exemplo, digamos, uma cena de crime ou uma carteira batida ou um atropelamento, como ser humano e solidário, a nossa tendência é nos envolver em tudo isso, né? É agir, né? Imagina atropelamento, uma coisa assim. Por outro lado, se você está numa grande metrópole, onde isso acontece em grandes proporções, e você tem também seus compromissos, seu controle de tempo, se você parar para se envolver nisso, você é um ser não urbano, é uma solidariedade pré-megalópole, pré-metrópole. O normal que você vai encontrar das pessoas, mais criticável que seja, é uma verdadeira ignorância sobre esse estímulo, sobre essa ocorrência. E é isso que vai ser chamado de atitude blasé. Então, muitas vezes você ignora um crime, você ignora, tem uma pessoa atropelada, você não para, não se envolve, no fundo, o que você está fazendo é atitude blasé. Esse é um caso radical que eu dei de exemplo, mas outros casos radicais são os estímulos visuais das lojas, etc. Eles são atrativos, por um lado é verdade, eles são atrativos. Mas se você reagir a todos os estímulos
julgar todos os jogos que lhe são oferecidos, por exemplo, num shopping center, testar tudo, você sai exausto e até doente. Então, é quase que uma condição de sobrevivência você ter uma atitude blasé, que é uma certa ignorância a esses estímulos. Então, veja que aqui tem até uma similaridade entre o flaner, que é o que o Walter Benjamin estuda, e a atitude blasé, que é o que o Zimmel estuda. Provavelmente o flaner, para ser um anônimo, um alguém na multidão, observando, ele tenha uma atitude blasé, que é o que o Zimmel estuda. Tudo isso faz parte desse locus de consumo. Aquele andar dele em passo de tartaruga pode ser parte da atitude blasé. Você não vai se envolver em correr atrás de um trombadinho, uma coisa assim. Aqui eu vou explorar menos, mas faz parte da descrição desse mundo do Zimmel. O Zimmel tem um livro sobre dinheiro, né? E ele é um livro sobre dinheiro que não é um livro de economia tradicional. O ponto dele é exatamente tratar da impessoalidade da sociedade moderna. E é o individualismo e ao distanciamento das relações de troca interpessoais, assim, particulares. E ele vai falar também da liberdade e da individualidade. Então, a metrópole oferece anonimidade e liberdade, permitir que os indivíduos possuam diversos interesses e identidades. Então, ele sugere que a metrópole promove um tipo de individualismo, individualidade, caracterizado por conexões superficiais, com uma constante busca de novidade. Veja que nós, no Campbell, quando a gente estudou o Campbell, a busca de novidade é o ethos hedonista do consumismo moderno. Então, as coisas batem. Né? E as implicações sociais e contemporâneas, o Zimmel, na sua análise da metrópole, vai enfatizar a tensão entre liberdade individual e fragmentação social. E a atitude desligada, blasé, acaba sendo um desafio para relacionamentos e conexões mais profundas. Veja que essa coisa é tão assim que, né, talvez eu esteja viajando aqui na maionese, mas mesmo os sites de dating, né, esses sites que tem hoje, é até interessante, na rede social, vamos dizer assim, né, praticamente um século depois, é um, uma nova era na impessoalidade das relações interpessoais. Às vezes você pode ter uma relação totalmente efêmera num site que a única coisa que você vai ter é uma companhia, 15 minutos de atenção, sexual ou não, pode ser um jantar num restaurante, viabilizado por esses sites. Quer dizer, imagino o Zimmel teorizando sobre essas coisas. A relevância do Zimmel contemporâneo, os insights, as ideias do Zimmel ainda são relevantes hoje no mundo urbanizado, uma vez que as cidades continuam se desenvolvendo. As tecnologias sociais e a mídia, as tecnologias digitais e a mídia social complicaram o equilíbrio entre esse distanciamento pessoal e a conectividade.
né, os conceitos de atitude blasé, individualidade, o impacto rápido da urbanização continuam sendo chaves para a sociologia urbana. Mas, como eu falei, a coisa da mídia social são vários desafios, a gente tem que pensar um pouco nisso. Quer dizer, eu citei os dating, né, que pode ser uma demanda por impessoal, mas, de fato, os WhatsApp, Instagrams, Facebook da vida conectam relações. Mas mesmo essa conexão, o grau de superficialidade, etc., é uma coisa a ser estudada. Não vou dizer que os e-mails se aplica a tudo, mas ele é uma referência importante para quem queira entender essas redes sociais. Concluindo, o ensaio do Zimmer, Metrópole e a Vida Mental, oferece um bom entendimento, não só para Paris, que nós estamos estudando a origem da sociedade de consumo, mas mesmo para a vida urbana em geral. Então, gente, eu vou passar, esse praticamente termina aqui, eu estou até na dúvida, eu acho que o outro PowerPoint sobre os e-mails vai ser um pouco repetitivo, vai estar na pasta, então eu acho que eu vou concluir essa aula, é a primeira aula, a aula 1 virtual, ainda pretendo dar mais algum. Eu vou ver aqui, eu acho que durou mais do que eu queria, por isso que eu estou, inclusive, censurando o último, mas a ideia é essa, quer dizer, são coisas que eu gostaria de ter falado em sala de aula, mas que com o feriadão aí a gente perdeu uma aula, e semana que vem também vai ter um feriadão, então esse negócio da aula sexta-feira tem esse problema, mas por outro lado me dá essa ideia de poder avançar em coisas que com o limite de tempo da aula eu não poderia, tinham temas mais importantes para falar. Então, gente, fica aqui um grande abraço, espero que essa aula tenha tido alguma fluidez, foi a primeira experiência, espero estar melhor nas outras experiências. Um abração.